Começamos a gravar, pode iniciar. ¿Podemos comenzar? Bom dia, pessoal. Que bom, que bom, que bom ter a todos vocês agora de uma forma mais direita, mais pessoal, verdade? Bom, a maioria de vocês não me conhecem porque eu era professor da Unici, lá em Paso Lumiar. Às vezes, eu fui aí até a UFMA e dei alguma aula. Meu nome é Ronis Pérez Pérez, sou médico geriatra cubano, daí então meu sotaque. Mas bom, eu falo bem devagar para que todos vocês consigam entender. Então, minhas aulas são sobre geriatria. Geriatria que, como todos vocês conhecem, é aquela especialidade que é mais específica para pessoas idosas. Quer dizer, pessoas maiores de 60 anos. O objetivo de minhas aulas é levar um pouquinho de conhecimento sobre saúde para todos nós e para todos vocês. Como levar uma vida mais saudável, como evitar complicações, porque como todos sabemos, com o transcursar dos anos, começam a aparecer muitas doenças, como por exemplo hipertensão, diabetes, artrose. Por quê? Porque é uma coisa fisiológica. Quer dizer que normalmente, pelos anos, nossos órgãos já vão sofrendo também essa, digamos, idoso, que já somos idosos. E então, pois, aparecem muitas doenças. Antes de começar nossa aula, eu queria falar 3 coisinhas para vocês. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Agenor pela aula dele, porque está em muita relação com nossa especialidade. A maioria das coisas que ele falou, com certeza, estão muito relacionadas com a medicina. E então, agradecer a ele pela aula dele. Em segundo lugar, hoje vamos a culminar aquelas aulas que nós começamos, que era sobre doenças crônicas. Mas, como bem falou o professor Agenor, estamos no mês de outubro, e é Outubro Rosa, que é dedicado especialmente para as mulheres, para evitar o câncer de mama, o câncer uterino, que, como sabemos, é a primeira causa de morte no sexo feminino. Então, hoje vamos falar sobre as doenças crônicas, mas na próxima semana e na outra vamos a falar tudo sobre Outubro Rosa. Por exemplo, sintomas, tratamento, conduta que devemos de ter quando temos algum problema no sexo feminino. E, em terceiro lugar, continuar falando sobre um pouquinho sobre a vacinação contra o coronavírus. Como todos sabemos, e graças a Deus e a medicina e demais, o coronavírus começou já a diminuir. Já se observa uma grande mudança em essa morbilidade, em essa doença. Mas é importante nós continuar fazendo nossa vacinação, continuar cuidando nossa saúde, evitar, por exemplo, sair quando não é necessário, utilizar sempre máscara, lavar as mãos com água, sabão, sabonete ou álcool e cuidar-nos, porque como todos sabemos é uma doença muito ruim que cobrou vida de muitas pessoas familiares, amizades, pessoas muito afins, muito próximas a nós, e então temos Então, para começar nossa aula já como tal, queria fazer uma diferença sobre doenças agudas e doenças crônicas. Quais são aquelas doenças agudas? Doenças agudas são aquelas que aparecem de uma forma, por exemplo, rápida. Digamos, por exemplo, uma gripe, uma amigdalite, uma alergia, etc. Que são problemas de saúde que, por exemplo, você toma o remédio por um tempo determinado e pronto, a doença vai embora.
Mas as doenças crônicas são aquelas que, uma vez que são diagnosticadas, é para toda nossa vida. Quais são essas doenças crônicas? Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, artrose, problemas do tireoide, que são problemas de saúde que nós, uma vez que são diagnosticadas, temos que cumprir com o tratamento e com, por exemplo, o acompanhamento contínuo para evitar complicações. As doenças crônicas normalmente são muito frequentes nas pessoas idosas, maiores de 60 anos, mas também, claro, também tem pacientes de menor idade, por exemplo, 30, 40, e até crianças que podem ter problemas de pressão alta. Pressão alta é um problema de saúde muito sério, mas se nós levamos um tratamento, algo contínuo, um acompanhamento, não tem problema. Podemos viver muitos anos, mas se não completamos aquele tratamento e não fazemos aquela disciplina enquanto o tratamento, pois podemos ter complicações muito sérias que podem levar até a morte. Então, hipertensão arterial não é mais que aquela doença que é quando a pressão arterial fica elevada. Normalmente nossa pressão arterial é de 14/9 ou 140/90, é o limite. Claro que depende também de cada paciente, porque, por exemplo, se eu sou um paciente que minha pressão sempre foi de 110/70, 120/80 e já tenho uma pressão de 140/90, pois tenho que ficar de olho em essa pressão, porque pode ser alta. Muitas vezes a hipertensão arterial é assintomática, quer dizer que não tem sintomas. Normalmente, mas não na maioria dos casos, a pressão alta pode ter sintomas, como por exemplo, dor de cabeça, vontade de vomitar, tontura, por exemplo, falta de apetite também às vezes, e outros sintomas que, por exemplo, zumbido, que é como aquele barulho que você sente nos ouvidos, dificuldade na visão. Então, pode ser sintomas de pressão alta, mas muitas vezes a pressão alta pode ser sem sintomas. Então, por isso é bom, por exemplo, nós fazer um check-in, controlar nossa pressão, aferir nossa pressão cada vez que a gente pode, porque muitas vezes podemos ter a pressão alta sem sintoma e pode ter uma complicação. Pressão alta não é mais que isso, quando a pressão aumenta. É um aumento dessa pressão em nossos vasos, por exemplo, artérias, veias, e que pode levar a complicações, como todos conhecemos, como por todos é conhecido. Então, temos outra doença crônica que é a diabetes mellitus. Diabetes mellitus, que não é mais que quando a glicemia ou açúcar na sangue está elevada, fica aumentada. Tem ambas, tanto a pressão, hipertensão arterial como diabetes mellitus, tem um fator hereditário muito importante. Por exemplo, se nós temos um histórico na família, por exemplo, pai, mãe, tio, irmão, filho, que tenha pressão alta, pois nós temos um maior risco de padecer esse problema de saúde, quer dizer, hipertensão arterial. Então, quando nós vamos a uma consulta médica, é sempre bom falar sobre nosso histórico familiar. Quase sempre, eu acho que o 90% de nossa população tem um histórico familiar de hipertensão, já seja algum familiar muito próximo ou algo assim, mas normalmente temos. Então, quando nós vamos a uma consulta, é importante sempre falar sobre nosso histórico familiar. O outro problema é, como eu falava, a diabetes mellitus, que não é mais que quando a glicemia está elevada em nossa sangue. Também o fator hereditário ou o componente do histórico familiar é muito importante, como quase todos já sabemos. Também por isso, quando vamos a uma consulta, é importante falar se temos um histórico na família de diabetes mellitus. Existem dois tipos de diabetes mellitus.
diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Tipo 1 es aquella que el paciente precisa de insulina. Insulina que no es más que aquellas inyecciones, aquellas ampolas que el paciente tiene que colocar en diferentes partes del cuerpo de forma subcutánea, por debajo da pele. Que esa es cuando es un poquito más complicada. Normalmente, diabetes mellitus tipo 1, un médico primero comienza con aquel tratamiento por vía oral. Quiere decir, por ejemplo, glibenclamida, metformina, etcétera, que son comprimidos para tomar por vía oral. Mas, si el paciente no mejora, pelo contrario, puede se complicar, entonces, en ese caso, pues, entonces, un médico tiene que acudir a insulina. Diabetes mellitus también tiene varios síntomas que son muy similares a hipertensión arterial, como por ejemplo, tontura, el paciente sua muito, frialdad en todo el cuerpo, desmayos. A veces el paciente puede, por ejemplo, ficar muy magro, o pelo contrario, puede tener un aumento de peso exagerado en un corto tiempo. Un paciente normalmente, por ejemplo, va muchas veces al bañero para orinar, toma mucha agua, tiene mucha fome, cosas exageradas y que no son normales. Y como yo falei, por ejemplo, también en aquellas mujeres que, por ejemplo, tuvieron más de 4 filhos, también es un factor de riesgo para padecer de diabetes mellitus. Diabetes mellitus también es importante siempre cumplir con el tratamiento. Siempre falo para mis pacientes que vocês ou o paciente diabético não pode deixar de tomar o remédio, ao igual que o paciente hipertenso. Quando já quase está terminando o tratamento, tem que rapidamente ir ao médico, pedir a receita e comprar. Mas não deve de passar pelo menos mais de 72 horas, quer dizer, 3 dias, sem tomar tratamento, já seja para hipertensão arterial ou diabetes mellitus. Então, é importante, muito importante ser disciplinado em quanto nisso. Tanto hipertensão arterial como diabetes podem ter complicações muito sérias, que muitos de vocês conhecem, como, por exemplo, um AVC, que pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, pode ser um derrame cerebral. E que, como todos sabemos, um acidente vascular cerebral ou AVC conlleva a que muchas veces el paciente fica, então, por ejemplo, en una cadeira de roda, o fica camado, que no puede se mexer, que no puede se valer por sí mismo. Entonces, esas cosas tenemos que evitar. Tenemos que evitar como llevando un tratamiento como debe ser y cumpliendo siempre con nuestras orientaciones. Es importante también saber que normalmente estas dos doenças yo siempre falo que son primas irmãs, porque casi siempre están muy juntas. Casi siempre cuando un paciente es hipertenso, a mayoría de las veces puede ser también diabético. Entonces, en ese caso, tanto el paciente como un médico tienen que ficar de olho en eso. Porque si un paciente es diagnosticado como hipertenso, siempre es bueno indicar un check-in, por ejemplo, un examen, sobre todo de colesterol, triglicéridos, etcétera, y sobre todo de glicemia, porque muchas veces tanto hipertensión como diabetes mellitus son dos doenças que fican muy próximas y casi juntas. Entonces, es muy importante falar sobre recomendaciones que nós debemos ter presente para estos dos tipos de doenças, tanto hipertensión arterial como diabetes. Por ejemplo, a primera recomendación, nuestra dieta. Debemos llevar una dieta saludable. Por ejemplo, es preferiblemente comer carnes blancas y no carnes vermelhas. Siempre falo para mis pacientes que, por ejemplo, no quiere decir que, por ejemplo, que você vai tirar para siempre carnes vermelhas. Não, um dia você pode, em uma ocasião especial, mas não deve ser de uma forma exagerada. Es preferiblemente comer carnes blancas, por ejemplo, frango, peixe, etcétera, que son carnes más saludables. Otra dica o otra recomendación que debemos tener es
os óleos naturais. É preferivelmente, por exemplo, cozinhar com óleos naturais. Sabemos que, por exemplo, es muy bom comer aquellas carnes, aquellas batatas, etcétera, fritas, mas debemos disminuir a alimentação delas. E como também eu falo, não quer dizer que você nunca vai comer uma carne frita. Pode, um dia pode, mas não de forma exagerada, porque realmente isso pode ir em contra de nossa saúde. Então, se nós já temos esse problema de saúde, que já seja, por exemplo, hipertensão ou diabetes, que lamentavelmente já temos esse diagnóstico, sabemos que já essa doença vai ser para toda a nossa vida, então temos que evitar complicações. E de uma forma inteligente, temos que nós saber se isso me vai fazer bem ou se não me vai fazer bem. Se eu posso comer uma coisa ou não posso. Se eu posso tomar um remédio ou não posso. Porque debemos evitar complicações. Já uma vez diagnosticada, como eu falei, não podemos fazer nada. Simplesmente levar o tratamento como é o controle, o tratamento, etc. Mas temos que levar uma vida saudável para evitar complicações. Outra coisa, sal. Sal, como nós sabemos, é muito, muito prejudicial. Aí sim eu falo para meu paciente que é zero sal, porque lamentavelmente sal aumenta muito a pressão arterial. Então, sabemos que às vezes resulta difícil comer sem nada de sal, mas lamentavelmente temos esse problema de saúde, que é hipertensão arterial, e então temos que reduzir ao máximo sal. Outra coisa que muitas vezes meus pacientes me falam, e café? Sobre o café. O professor Agenor falava do café e das propriedades do café. E com certeza, tomar café em doses controladas é bom também. Por quê? Porque o café é um antioxidante. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, evita que aconteça um AVC, evita que aconteça um infarto do coração. ¿Por quê? Porque nossas artérias e nossa circulação do sangue, com o tempo, claro que, por exemplo, já vão ficando um pouquinho com menos força, vão um pouquinho fechando. Isso pode provocar uma falta de oxigênio e de sangue para nosso cérebro e pode ocasionar uma isquemia. Então, o café ajuda para um pouquinho dilatar nossas artérias e facilitar a circulação do sangue para nosso cérebro e para nosso coração de volta. Então, café também na medida. Sempre eu falo que todo na medida pode ser possível. Uma xícara de café pela manhã ou pela tarde, se você gosta, ok. Mas não de uma forma exagerada, como muitas vezes nós sabemos que queremos tomar pela manhã, quando acordamos, a meia manhã, depois do almoço, depois do jantar, aí sim não deve ser. Mas pequenas doses ou pequenas xícaras de café é saudável e podemos tomar. Outra coisa muito importante é a prática de exercícios. Minha gente, muitas vezes, com simplesmente exercícios e uma dieta saudável, seus problemas de saúde melhoram muito, muito, muito. Já nós tivemos pacientes que, por exemplo, hipertensos ou diabéticos, que estavam com um tratamento muito elevado, com muitos remédios, diminuíram as doses só com a prática de exercícios e com uma dieta saudável. Exercícios que, como todos sabemos, são limitados à nossa força física, à nossa idade. Mas, por exemplo, fazer caminhadas é ótimo, pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, fazer caminhadas, manter o cérebro em atividade, como assistindo televisão, ler um livro, conversar, falar sobre, por exemplo, conversar sobre as notícias, etc. Isso é muito bom porque ajuda na função do cérebro. Ao igual que todo paciente maior de 60 anos deve manter em atividade na casa. Não podemos, porque, por exemplo, já tem 60 anos, já deixar a nosso paciente aí em uma cama ou em uma cadeira sentado, só assistindo televisão. Não.
Devemos de fazer atividades, porque isso ajuda para nosso organismo de forma geral. Então, prática de exercício é uma coisa, é algo muito, muito importante. Outra coisa que já tínhamos falado, tratamento e controle. Tratamento, minha gente, é importantíssimo. Às vezes eu brigo com meus pacientes porque, por exemplo, chegam com pressão alta e, graças a Deus, que não tem uma complicação, mas chegam, por exemplo, com muita dor de cabeça, tontura, desmaio. Quando você afere a pressão, está muito elevada. Aí, rapidamente, você pergunta, e você toma um remédio? Não, doutor, há 4 ou 5 dias que eu não tomo. Aí é uma complicação, minha gente. Então, é importante. Como já eu falei, temos já diagnóstico de uma doença, obrigatoriamente. Sempre também falo para meus pacientes que, por exemplo, olha, se você vai viajar, você vai para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a primeira coisa que você tem que guardar em sua mala é os remédios. Antes que guardar roupa, antes que guardar qualquer coisa, primeiro é os remédios, porque não pode faltar. Porque um dia, 2 dias que você deixe de tomar um remédio, todos sabemos que nossa vida é muito agitada, é de muita correria. E então, isso, se você não tomou seu remédio, pronto, a pressão fica alta e aí pode acontecer então uma complicação de hipertensão, igual que da diabetes. O controle é muito, muito importante, minha gente. Nós temos que pelo menos 1 ou 2 vezes no ano ter controle médico. Por exemplo, ir a um posto de saúde, ou ir a um atendimento, aferir a pressão, fazer nossos exames, pelo menos 1 vez por ano. Quais exames? Os básicos. Por exemplo, hemograma, colesterol. Como todos sabemos, colesterol e triglicerídeos são aquelas gorduras em nosso organismo e podem ficar elevadas. E também ficam muito amigas da hipertensão arterial e da diabetes. Então, colesterol e triglicerídeos altos, sabemos que é muito, muito frequente em nossa população. Então, temos que checar, temos que fazer aqueles exames, colesterol, triglicerídeos, hemograma, glicemia. Por exemplo, o Papa Nicolau ou o exame citológico na mulher é importante, muito importante. Claro, maiores de 60 anos, por exemplo, pode ser cada 2 anos o exame citológico. Como todos sabemos e como já falei, estamos em Outubro Rosa e é muito importante falar sobre evitar o câncer de útero, que como todos sabemos será a primeira causa de morte no sexo feminino, mas que também, por sorte, é um problema de saúde que tem cura, porque, por exemplo, se essa paciente é diagnosticada com um câncer de colo de útero através do exame de Papa Nicolau, pronto, tem tratamento e tem cura. Tem cura, por quê? Porque, por exemplo, pode ser cirúrgico, pode ser tratamento com hormônio, etc. O médico vai decidir que é o melhor. Al igual que, por exemplo, o câncer de mama, que também é uma das primeiras causas de morte no sexo feminino. Mas também autoexaminar as mamas, pelo menos 1, 2 vezes com frequência. E se nós achamos um pequeno nódulo, um pequeno caroço, rapidamente temos que ir ao médico. Muitas vezes, maiores de 60 anos, pode ser normal, entre aspas. ¿Por quê? Pela idade, pelos hormônios, etc. Mas qualquer alteração que você achar em sua mama, rapidamente tem que ir com um médico para uma consulta. Aí o médico vai indicar uma mamografia ou um ultrassom. Se tem alguma alteração, o médico vai saber se não precisa tratamento, ou se precisa tratamento, ou se precisa acompanhamento, etc. Mas sempre é muito importante. Pero bom, de Outubro Rosa vamos a falar mais na próxima semana. E no próximo mês vamos a falar sobre, vai ser dedicado aos homens, que é o Novembro Azul, sobre câncer de próstata, etc. Então, continuando com nosso tema. Como falei, os exames periódicos é muito, muito importante. Todos aqueles exames.
podemos ter acesso a todos esses exames que podemos fazer. Como eu falei, hemograma. É importante fazer pelo menos uma vez por ano o eletrocardiograma, o ecocardiograma, um ultrassom do abdômen total. É muito, muito importante, minha gente, para ver se está tudo bem, ok? Então, outra coisa, gorduras, frituras, essas coisas, como já eu falei, contém muito colesterol, contém muita gordura como tal, e ela aumenta. Não quer dizer que você vai tirar para sempre as gorduras. Um dia, em uma ocasião que você, por exemplo, tem que pode comer uma comida com gordura, mas um dia não é que, por exemplo, você pode estar comendo gorduras e frituras o tempo todo, porque, minha gente, gorduras, colesterol alto, isso sim é muito, muito prejudicial. É um risco de todos, mas ainda do paciente idoso. Então, gordura, isso temos que tirar, ok? Então, outra coisa importante, não podemos automedicar-nos. Que quer dizer? Não podemos, por exemplo, tomar remédios assim, sem consultar um médico, nem trocar nossos medicamentos sem ir a um atendimento médico. O professor Agenor falava uma coisa muito certa, que muitas vezes, por exemplo, estamos com uma dor de cabeça e então vem um vizinho ou vem alguma... tem uma colega aí que diz que seu colesterol é alto pelo organismo. Muitas vezes pode ser que esteja alto, mas não é uma coisa muito normal. Aí tem que fazer um controle, um seguimento, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer colesterol, triglicerídeos, fazer aquele ultrassom do fígado, porque muitas vezes quando temos o colesterol ou triglicerídeos altos, podemos levar a uma gordura no fígado, que é muito frequente em nossa população, é muito frequente, mas devemos evitar o colesterol alto. Então, falamos sobre a automedicação. Não podemos, minha gente, não. Talvez, se eu tomo enalapril, por exemplo, e para mim me dá bem, mas eu não posso indicar para Francisco, por exemplo, que é meu vizinho, você está com a pressão alta, toma enalapril. Oi? Então, se, por exemplo, se eu tomo enalapril, eu não posso indicar enalapril para meu vizinho. Não posso. Por quê? Porque cada quem toma um tratamento específico para cada pessoa. E aí é o médico quem decide se pode ou não pode tomar o remédio. Nós temos muitos remédios que servem para hipertensão arterial e diabetes mellitus. Muitos. Mas o médico é quem sabe qual é o melhor para cada paciente. Então, automedicação ou medicar-nos por nós mesmos não pode ser. Não pode ser. Você rapidamente, por exemplo, você está com algum sintoma, você vai para o médico e o médico vai indicar o tratamento que você deve tomar. E ele é quem sabe quais são os remédios que você deve tomar. Outra coisa, não devemos de tirar nem diminuir doses sem ir a um médico. Por exemplo, muitas vezes tem pacientes que estão tomando remédio e de momento decidem tirar ele ou diminuir a dose. Se tomava, por exemplo, 2 vezes, começa a tomar uma. Não deve ser. Não deve ser. Devemos de medicar-nos segundo o indicado. Muito certo. É muito certo que, por exemplo, se nós somos hipertensos, quer dizer que temos pressão alta, e levamos muito tempo com um remédio e nossa pressão está controlada, nós não temos sintoma, estamos ótimos, podemos ir ao médico e o médico pode diminuir a dose. Se tomávamos 2, talvez então podemos tomar só um remédio, mas isso só é indicado pelo atendimento médico. Já nós tivemos pacientes que, por exemplo,
quando você pergunta, e o remédio que você toma? Não, eu tomo Captopril. E como você está tomando? Não, só uma vez. Mas o médico como indicou? Não, o médico indicou 3 vezes. Pronto, a dose está inferior, está menor ao que ele precisa. E com certeza, aí então a pressão aumenta. Então, automedicar não podemos. Temos problemas de pressão alta, vamos a um atendimento, aí então vamos a precisar remédio, o médico vai indicar os remédios que precisamos, al igual que os exames que vamos a necessitar. Então, outra coisa, evitar, como já falei, complicações. Lamentavelmente, hipertensão arterial e diabetes pode afetar muitos órgãos em nosso organismo, como por exemplo, cérebro, coração, fígado, rins. Então, se nós não controlamos nossa pressão arterial, podemos ter complicações, por exemplo, desde o ponto de vista cerebral, um acidente, um AVC, uma isquemia, derrame, etc. No fígado, podemos ter afectações também no fígado. No coração, podemos sofrer, por exemplo, um infarto, uma parada cardíaca, angina de peito, que são complicações de nossa hipertensão arterial. Os rins também podem sofrer se nós não controlamos nossa pressão arterial. Aí pode acontecer, por exemplo, uma insuficiência renal, que como todos sabemos é uma complicação muito séria, com umas complicações que muito, muito problemáticas. Então, uma de vocês que saiu porque tinha consulta. Tudo bem. Então, complicações de muitos órgãos. Outra coisa, minha gente, é carboidratos. Carboidratos são aqueles açúcares. Claro, o paciente diabético sabe que açúcar está zero, negado. Açúcar não pode. Lamentavelmente, existem no mercado aqueles adulterantes que são próprios para diabéticos. Ok, beleza, você pode utilizar, mas sempre checando nossa glicemia. Nós podemos utilizar esse adulterante, mas nós temos que ver como está nossa glicemia, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Existem todos aqueles aparelhos, além disso, por exemplo, na farmácia também fazem aquele teste de glicemia, que aí podemos avaliar. Se nós estamos usando aquele adulterante que compramos e nossa glicemia está normal, beleza, podemos continuar. Mas se a diabetes começa a aumentar, temos que tirar todo tipo de adulterante. Aí, lamentavelmente, todo natural. Outra coisa, cítricos em nossa alimentação, como por exemplo, frutas cítricas, limão, por exemplo, abacate, essa laranja, são cítricas, é muito, muito bom. Frutas cítricas são antioxidantes, como eu falei, igual que o café, que ajudam para nossa circulação do sangue e para que nossas artérias fiquem maior e facilitar a circulação do sangue. Então, tomar suco de frutas cítricas, como por exemplo limão, tangerina, abacate, laranja, é muito saudável também, minha gente. O alho, por exemplo, todos os dias em jejum, tomar um dentezinho de alho todos os dias é também muito bom para circulação do sangue e também para nossos ossos. Por exemplo, para artrose, para artrite, para osteoporose, que como todos sabemos é muito, muito frequente. Então, existem 2 medicamentos que normalmente eu indico para pacientes maiores de 60 anos, que são ácido fólico e vitamina C. Talvez vocês, com certeza, vocês conhecem esses remédios. Ácido fólico. O ácido fólico também é um antioxidante. Quer dizer que ajuda para a circulação do sangue. O ácido fólico, minha gente, nós podemos tomar, por exemplo, por um período de 2, 3 meses.
al igual que vitamina C. Vitamina C, como todos sabemos, por ejemplo, también está presente en las frutas cítricas de limón, naranja, abacaxi. Más, por ejemplo, tomar un comprimido de vitamina C todos los días durante 3 meses también es muy saludable. Por ejemplo, tomar ele después do café de manhã ou depois do almoço. O horário vocês podem escolher, mas normalmente é preferível, por exemplo, tomar depois do café de manhã. O horário também dos remédios, minha gente, é importante. Nós devemos escolher o remédio, o horário que devemos tomar o remédio. O médico, por exemplo, pode ser que indique de 12 em 12 horas. Então pode ser depois do café de manhã e depois do jantar, ou no horário depois do jantar. Mas é importante nós ter centralizado e controlado esse remédio e saber que temos que tomar depois do café de manhã e depois do horário do jantar. Então, outra coisa, falava sobre automedicação. Existem remédios, por isso nós não podemos automedicar, porque existen remedios que pueden aumentar a presión arterial. Por ejemplo, esteroides, antiinflamatorios, como por ejemplo diclofenaco, nimesulida, prednisona, hidrocortisona, son remedios que no podemos tomar así como así. Ya yo tuve pacientes que, por ejemplo, llegaron y me falaron, no, yo estoy tomando prednisona. Prednisona es un esteroide, porque estaba con dolor nososo, sin ter sido indicada por ningún profesional. No puede ser, minha gente, porque esos remedios pueden aumentar a presión. No quiere decir que si, por ejemplo, você vai a un atendimiento médico y você precisa de esos remedios porque está con una inflamación o porque está con artritis o porque tiene algún proceso inflamatorio y un médico indica, perfecto, ahí você debe tomar. ¿Por qué? Porque você está con un proceso agudo. Por ejemplo, una dor, una dor en las articulaciones, en la junta, y un médico indicó un esteroide, beleza, pues se puede tomarlo, mas es por un tiempo determinado. Mas no podemos automedicar de forma sin no saber. Tenemos algún problema de salud, vamos a un control médico o podemos ir a una farmacia, etcétera, y ahí podemos nos informar bien sobre aquel remedio que podemos tomar. Entonces, outra coisa importante é sobre essas complicações. Eu sempre falo muito sobre complicações, porque complicações podem levar à morte do paciente. Complicações, por exemplo, cerebrais, cardíacas, renais. Então, são complicações que, lamentavelmente, uma vez que já são diagnosticadas, aí sim já, poucas vezes tem solução. Então, para evitar essas complicações, como eu falei, levar aquele tratamento, aquele controle estricto. Muitas vezes sabemos que o tempo vai passando muito rápido e quando você vai ver, já quase termina um ano. Mas temos que, por exemplo, saber, se nós, o ano passado, fizemos aquele exame, por exemplo, em março, sabemos que em março ou em abril, a mais tardar, temos que fazer de novo todo aquele check-in que necessitamos. Às vezes, por exemplo, podemos ter gordura no fígado, gordura, até gordura no coração podemos ter. Então, por isso é importante nós ter controlado, sobretudo, colesterol, triglicerídeos, porque são gorduras e realmente são muito, muito prejudiciais para a nossa saúde. E mais ainda, se temos aquele processo de hipertensão ou diabetes mellitus, etc. Muitas vezes temos pacientes que, por exemplo, tiveram un ABC. ABC, por ejemplo, cuando es tratado, cuando es cuidado, ya tivemos también muchos pacientes que salieron bien. Después, por ejemplo, precisaron un acompañamiento, precisaron, por ejemplo, fisioterapia, y con un tiempo y con mucha calma, mucha paciencia, pues mejoran bastante. Mas tenemos que evitar esas complicaciones, evitar al máximo, porque como eu falei, son doenças crónicas, são para toda a nossa vida. E não podemos, se já, por exemplo, nós somos diagnosticados e tomamos um remédio, claro, nossa pressão vai ficar bem por um mês. Pronto, já deixar ele e abandonar? Não podemos. Podemos não, porque
então podemos ter aquelas complicações. Então, ser disciplinado, minha gente, dar remédios, não podemos diminuir doses sem um atendimento médico, sem que o médico informe. Então, essas coisas, com certeza, vamos a ter uma vida muito saudável, vamos a poder disfrutar muito de nossa vida e durar muitos anos, mas sempre com muita disciplina e muito controle. E não automedicarmos, minha gente. Então, bom, eu acho que por hoje, já quase está também terminando o meu tempo. Se tem alguma dúvida, se querem saber alguma coisa. Sim. Professor, eu Sim. tomo continuamente esse aqui, simvastatina e cipid para colesterol. Uhum. Mas Ok. o cardio, doutor, eu faço tratamento de cardiológico, eles que meu colesterol é mesmo meu organismo, que não deixa baixar. Tá bom. Por exemplo, muito bem, dona Teresa. É muito bem sua intervenção e sua... Eu sempre gosto muito de, assim, intercambiar com vocês, porque eu aprendo com vocês e, às vezes, uma dúvida, de, por exemplo, de dona Teresa pode ser a dúvida de muitos. Então, é muito bom, assim, interagir. Por exemplo, se o cardiologista indicou simvastatina, que é um remédio para diminuir o colesterol, tem pacientes que, por exemplo, vão a precisar essa simvastatina a vida toda. Nesse caso, beleza. Uma coisa importante que me fez lembrar, não podemos tomar remédios a vida toda. Assim, por exemplo, um dia você tem o colesterol alto, o médico indicou simvastatina, beleza, mas não é para toda a sua vida. Depende. Por exemplo, como o caso de dona Teresa, se o colesterol dela fica elevado por uma coisa imunológica, uma coisa própria dela, e o médico indicou para toda a sua vida, ok, mas não podemos tomar remédios para toda a vida, não. Igual que, por exemplo, existen remédios para os ossos, para osteoporose, etcétera, que muitas vezes, cálcio, por exemplo, que muitas vezes os pacientes toman a vida toda, não pode ser. Se deve tomar mais ou menos por 3 meses. Aos 3 meses você pode fazer um exame de novo. Se já seu cálcio está melhor, deve tirar. Por quê? Porque esses remédios melhoram uma coisa, mas podem ser prejudiciais para outra coisa. Existem pacientes, por exemplo, que têm, por exemplo, algum problema no coração, algum infarto ou algum AVC. Esses pacientes normalmente, por exemplo, vão a precisar, como por exemplo, simvastatina ou atorvastatina para toda a sua vida, porque já tiveram um problema. Mas se eu sou um paciente, digamos, normal, que eu só tenho o colesterol alto, o médico então indicou a simvastatina, você vai tomar pelo menos por 3 meses. Depois de 3 meses, você faz de novo o exame de colesterol. Se já está normal, parou, não precisa tomar. Mas se ainda está alto, aí você então deve continuar tomando ele. Aí eu tomo junto com o cipid. Isso, ok, tá bom. Eu tenho uma pergunta Nesse pra caso, fazer. tá. Só uma pergunta. Fale. Eu tenho uma pergunta a fazer. É o seguinte, eu consultei com um cardiologista depois de 60 anos, 65, ele me passou aspirina presente, que era para me tomar o resto da vida, tomar aspirina. Há uns 6 meses atrás, eu fui em outro cardiologista, que esse não estava mais atendendo pelo meu plano. Esse cardiologista que eu fui, ele me disse o seguinte, que era para me suspender a aspirina, que eu não poderia tomar para o resto da vida toda. Por que que não pode? Se um diz uma coisa, outro diz outra. Eu fiquei indecisa. Bom, a aspirina, essa aspirina que dona Anete, deve ser aspirina Isso. a pequenina, de 100 miligramos. A presente. Isso. Ela, sim, pode tomar. Claro, por exemplo, existen diferentes formas de pensar às vezes dos médicos. Mas, por exemplo, eu, em meu caso, como geriatra, eu indico a aspirina essa, por exemplo, você pode tomar por 6 meses.
Pode parar, digamos que 3 meses, mas depois pode voltar a tomar, não tem problema. Por quê? Porque ela é muito boa para evitar um AVC, para evitar uma isquemia. Claro, a aspirina é um anticoagulante, que quer dizer que você pode ter sangramento. Se você, por exemplo, tem um sangramento, ou, por exemplo, começa com manchas petequias, assim, vermelhas no corpo, na pele, como sintomas de sangramento, aí sim você tem que tirar, porque é um anticoagulante, é para evitar sangramento. E então, se você tem alguma complicação dessa, aí sim deve tirar. Mas a aspirina de 100 miligramas, você pode tomar, sim. Professor, deixa eu Ok, tirar obrigada. uma dúvida aqui. Deixa eu tirar De uma nada. dúvida aqui. Minha mãe tem 90 anos. E há anos ela toma o Cepid e o Plenance, que é para o colesterol, né? O colesterol dela é baixo. A geriatra dela, eu faço o exame dela de 3 em 3 meses, e esse colesterol não baixa de jeito nenhum. Por isso que ela tem que tomar esse Plenance e o Cepid a vida toda. Bom, nesse caso, por exemplo, também tem que ver a alimentação. Se ela está levando uma dieta saudável, por exemplo, nada, é zero de colesterol, de gordura, de fritura, de essas coisas, e ainda continua com o colesterol alto, aí deve de trocar, então, para outro remédio. Tentar com outro remédio. Mas eu acho que também é muito porque ela não anda, só dentro de casa. Pelo peso dela, que ela também é forte. Eu moro em apartamento e ela gosta de descer para fazer caminhada na área livre, de jeito nenhum. Então, acho que esse colesterol não baixa de jeito nenhum. E a nossa alimentação, Também. como eu sou hipertensa, eu não como nada fora do comum, assim, gordura, Sim. essas coisas, não. Tenho uma alimentação saudável, como bastante legume, salada. Ótimo, isso, muito importante comer muita salada, muita fruta, muitas verduras, legumes. Nesse caso, então, por exemplo, fazer caminhada ou fazer exercício dentro dos limites, claro, dela, seria importante. Eu, como já vou fazer 60 anos, eu faço caminhada dia 5. Ótimo, 40, muito bom. Professor, eu quero falar. Sim. Eu quero perguntar. Posso? Fale. Pode. A aspirina, eu quero tomar ela. Qual é o nome dessa aspirina, a marca que o senhor falou aí, que eu não entendi para a moça? Essa aspirina assim, você pode comprar a aspirina de 100 miligramos. 100 miligramos. É aquela aspirina pequenina, mas que você pode tomar. Só uma por dia? Uma por dia, no horário da noite, preferentemente. Depois do jantar. De nada. Sobre a aspirina. São 2 tipos de aspirina, porque eu lembro que eu tomei quando eu sentia muita dor de cabeça, que eu tinha um problema sério de dor de cabeça, que inchava os olhos, me atrapalhava no trabalho. Eu tomava aspirina, mas era para dor de cabeça. Tem 2 tipos de aspirina agora, porque tem uma que tem o ácido acetilícico. Essa eu não posso tomar. Nada com ácido eu posso tomar. Sim, tem 2 tipos de aspirina. Também depende dos miligramos. Por exemplo, essa que você tomava para dor de cabeça deve ser aspirina de 500 miligramos. Essa não é para tomar como aquela outra. Aquela outra é a de 100 miligramos, que sim, porque é a dose necessária que nós podemos tomar de forma diária. Mas essa de 100 miligramas é indicada mais para que tipo de doença no organismo? Doença ou é uma prevenção? O que é? Para que é uma prevenção. Todo paciente maior de 60 anos deve tomar ela. É preventivo, é preventivo. Não é, pode ajudar também, por exemplo, para casos de hipertensão arterial, para problemas de colesterol, ajuda também a que o colesterol diminua, mas também é preventivo. Se toma com objetivo preventivo. Ah, tá. Okay. Doutor, quero falar. Eu tomo
eu tomo eledronalto de cálcio para osteoporose. E há muitos anos eu tomo. Há muito mesmo. Eu pergunto para o médico por que eu não paro de tomar esse remédio. Ele disse para mim o seguinte, que é só para conservar, para não deixar a massa desgastar. E aí, o que o senhor me disse? É verdade, é assim. Por exemplo, se você tem problemas ósseos sérios, assim, por exemplo, já talvez você fez uma densitometria óssea ou uma ressonância e deu problemas sérios, aí sim, tem que tomar, é verdade. Eu faço a densitometria de 2 em 2 anos. Tá bom, ok. E o colesterol? Eu tomo a cevastatina há muitos anos. O colesterol ruim não baixa. O bom é normal e o colesterol ruim não baixa. Eu não posso parar de tomar? Por exemplo, se já você fez um exame de colesterol e já está normal, e, por exemplo, e não foi indicado por um problema cardiovascular, que não foi indicado por problema no coração, e o colesterol já está normal, pode parar. Aí pode parar. Pois é, eu fico tomando esse colesterol, eu fico tomando a cevastatina a vida toda. Não, E assim, não, por exemplo. Tem o Por exemplo, sim. Por exemplo, se o cardiologista, porque, por exemplo, já eu tenho muitos pacientes que foi indicado pelo cardiologista porque teve um problema no coração, e aí tem que tomar simvastatina a vida toda, beleza. Mas, se você só está tomando simvastatina porque o colesterol está alto e você não teve complicação do coração nem nada, se já o colesterol está normal, pronto, pode parar. Pode parar. Doutor, o colesterol bom, ele é normal. Eu tomo para o colesterol ruim, que é alto, que não baixa. Bom, mas aí então, por exemplo, tem que ver também, olhar os valores. Se está muito alto, aí sim. Pero se está mais ou menos próximo do normal, aí pode parar. Porque ele não é tão alto assim, não. Entendeu? Não. Então, nesse caso, por exemplo, você pode parar, digamos que por 3 meses, e depois pode continuar. Mas parar, fazer uma parada por um tempo, e depois continuar, tudo bem. Doutor, eu quero que o senhor me explique uma coisa. Tenho 10 anos, ou 15 anos, mais ou menos, que eu fiz uma esteira, e a médica falou que minhas veias estavam entupidas. Aí foi aquela correria, disse que eu ia morrer, me mandaram para um cardiologista, e lá ela também afirmou que minhas veias estavam entupidas, eu fiz um cateterismo no Dutra. E não deu, graças a Deus que eu fiz, mas eu não tinha nada, não acusou nada. E daí eu fiquei sentindo mais sensação de desmaio. Eu estou bem, de repente eu sinto aquela sensação que eu vou desmaiar. E tem um médico que dava consulta aí na UNIT, Dr. Carlos, que ele é até do Dutra, e ele me passou, nesse dia eu estava com uma ansiedade, eu estava horrível lá, que eu não conseguia parar, eu estava para um lado e para o outro. E a minha filha, o que você tem, doutor? Eu não sei, eu acho que eu vou morrer, eu estou toda aqui, alfólica, é uma coisa assim, como que eu vou desmaiar, e eu bebo água, aí ele... Isso, aí ele me passou, Sim. Ele mandou eu fazer outro exame de coração. Eu fiz uma esteira, aí voltei nele, ele me pediu os meus exames do cateterismo, mas eu não sei onde eu botei. Perdi aquele exame de tanto eu levar para a médica olhar para mim e falar o que realmente eu tinha. E eu perdi eles. Aí eu fui atrás no Dutra, não encontrei mais lá para eles me devolverem. E o doutor Carlos falou que eu tinha que fazer esse cateterismo. Eu falei, doutor, eu não vou fazer porque eu vou morrer, porque eu já vi, eu não tinha nada, entendeu? E voltei lá para me fazer. Mas eu fiquei com tanto medo, doutor, que eu não fiz.
E ele Ansiedade. passou o São Mongi para mim tomar. Ele disse: você vai tomar esse comprimido aqui o resto da tua vida. O que o senhor me disse? Eu estou tomando ele. Pode, é verdade, pode tomar. Por exemplo, se você tem esse problema nas artérias, isso também é um problema crônico. Quer dizer que é para toda a sua vida. Então, nesse caso, sim, tem que tomar ele a vida toda. E, por exemplo, esse sintoma que você teve de desmaio, também foi um pouquinho de ansiedade que você teve. Mas tudo isso também é produzido pelo problema que você tem nas artérias. Aí, nesse caso, sim, tem que tomar ele. Tem que continuar tomando ele. Tem, sim. Né? Então, esse aqui eu posso continuar. Pode continuar. Sem problema, pode continuar. Então, tá bom, doutor. De nada. Que é De nada. o ômega 3, doutor. O ômega 3, para que a finalidade do ômega 3? O ômega 3 é como uma vitamina que é boa para o fígado. Por exemplo, para evitar gordura no fígado. Pode tomar, por exemplo, por 3 meses. Pode tomar, não tem problema. Pode. Ele é muito bom. Tá bom, doutor, obrigado. De nada, de nada. De 3 meses, Qualquer eu marca, faço o ômega de qualquer marca, ele é bom? De qualquer marca. Não tem problema, de qualquer marca. Mas pode tomar. tudo no Isso. peixe, pode tomar. Tudo é do peixe. Assim mesmo, Lúcia, tudo é do peixe. Eu, de 3 em 3 meses, faço meus exames, os triglicerídeos, né? Não, é o que vem tudo. Vem o colesterol total, vem triglicerídeo, vem o HDL e o VDL. Aí eu fiz, Sim. tá? Agosto, setembro, ainda não está nem com 2 meses eu fiz. Colesterol total, o resultado foi 248 miligramas por decilitro. Os triglicerídeos do soro deu 262 miligramas por decil de litro. Então, tá alto, né? Tá alto. Tá alto. Não muito alto, mas está. Está alto. Tá alto. O HDL deu 38 miligramas. E o desejável era 40. Então, isso aqui tá bom. Tá ótimo. O VLDL deu 43, que é desejável desejável menor de 35. Ah, sim, 35, é verdade. 35, então tá alto um pouquinho. Então, eu estou fazendo Vou sair, que meu celular apagou também. Não, Meu tá bom. celular descarregou. Bota pra carregar. Isso. Mas eu acho que é bom tomar um remédio, né? Sim. Aí, nesse caso, por exemplo, pode tomar simvastatina ou a atorvastatina é muito boa. É melhor nesse caso, porque a atorvastatina é boa tanto para o colesterol como para o triglicerídeo. Então, é melhor tomar a atorvastatina, pelo menos por 3 meses. Eu vou comprar. Isso. Tomar todo dia pela noite. Eu me preocupo com minha saúde, porque é só eu e minha mãe. Eu que cuido dela. Ela tem 90 anos, tem Alzheimer, aí eu não posso ficar doente. Tem que estar firme. Se cuidar muito. O nome é simvastatina. Atovastatina. É simvastatina. Não, existe simvastatina, pero, por exemplo, aquela deve tomar atorvastatina. Atorvastatina. A atorvastatina eu acho melhor do que a simvastatina. É boa. É boa também. Sim. Vou anotar. Eu vou comprar ela para mim começar a tomar ao menos por 3 meses. Isso. Começa a tomar pelo menos por 3 meses. Isso. Depois de 3 meses, você faz de novo o exame. Se já está tudo normal, para. Se não, pode continuar até completar 6. Em caso de que não diminua. Pois é, nossa aula estava tão boa, já vai encerrar. Já vai encerrar, mas foi boa. Mas na próxima semana vamos ter. E vamos falar muito sobre Outubro Rosa. Mais dúvidas. Se prepare. Tá bom. Já tem. Só tem 2 que tomam remédio. Tudo bem, não tem problema. Foi muito bom.
Tchau, doutor. Na próxima Tchau. semana tem mais coisas. Ok. Professor Até na Rones, próxima semana. Até. Tchau. Tchau. Professor Rones, Sim. obrigada pela participação, tá? Só deixando um recado, à tarde a gente vai ter aula de informática, tá bom? Às Tá bom, 3 ok. horas, Tá certo? bom. Vamos Ok, botar no tá bom. link Obrigado. Tchau. no Agora eu grupo, vou fazer tá meu bom? almoço. Tá bom, ok. Tudo bem, obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, minha gente. Tchau. Ah, mas eu vou assistir, não vou perder.